Arthur. Hoje nós iremos terminar falando dos chakras principais com o chakra Sahasrara, que é o chakra do topo da nossa cabeça, também conhecido como chakra coronário ou chakra da coroa. Dentro das linhas de matriz africana, ele é também conhecido como Ori. E Ori é uma divindade que faz a transição entre o céu e a terra também. Bom, esse chakra, ele não corresponde completamente a questões no corpo físico, já que ele comanda tudo. Então, os aspectos mais fortes de verificação desse chakra estão na composição sutil do nosso corpo. Da sua manifestação, nós temos a glândula hipófise, do qual ela conduz e comanda todas as demais glândulas do nosso organismo. É com base nas liberações hormonais dessa glândula e cada uma responde e libera aquilo que deve ser liberado. Ele se encontra no topo da cabeça e, como tal, ele não tem uma saída, por assim dizer. Então, se nós pensarmos nos demais chakras, que tem uma parte na frente e uma parte nas costas, o chakra da coroa ele não tem. Se pensarmos de forma poética, podemos entender que o chakra da coroa é a raiz, ou é a flor, a abertura, e o chakra básico ele é a raiz. Então, eles seriam conectados com o mesmo chakra. Isso de forma poética. Ele comanda os chakras principais, os chakras secundários, os nadis, que são as vias energéticas que correm o prana, ou a energia sutil, pelo nosso corpo, e também os meridianos, que são os pontos onde há esse cruzamento das linhas sutis, ou seja, dos nadis, e que formam um ponto de força. Se nós pegamos a palavra chakra e vemos que ele significa vórtice de energia, cada meridiano é um vórtice de energia e, como tal, cada meridiano é um chakra. Então, teríamos mais de 85 milhões de chakras no nosso corpo, sendo 7 os principais. Dos chakras que ela comanda, nós temos alguns muito importantes, que são os chakras humerais, que são 2 chakras que estão posicionados no nosso omoplata, e o chakra soma, que é o chakra que está se localizado bem aqui acima do chakra frontal. E são chakras que lidam também com aspectos sutis, mais do que o corpo físico. Esse chakra, diferentemente dos outros, ele dificilmente sofre algum bloqueio. Ele sempre está fluindo a energia universal, tanto a que nós recebemos para processar e transformar na nossa energia pessoal e devolver para o universo, quanto as demais energias do qual nós utilizamos. Entretanto, não significa que ele não possa ser bloqueado, apesar de ser mais difícil. Como ele é um chakra de uma conexão maior e de uma universalidade, os aspectos voltados ao bloqueio desse chakra também estão voltados a aspectos de universalidade. Como, por exemplo, uma das formas de você ter o chakra coronário bloqueado, ou um processo em que essa energia se cristaliza e acaba não tendo essa troca saudável entre aquilo que vem do universo e aquilo que nós devolvemos para o universo, é o processo de fanatismo. O fanático, ele se apega fortemente a um ponto de vista e não permite que o ponto de vista dos outros, que não compartilhe nada com o que ele tenha alguma relevância. Então entenda que o fanático, e aí nós pegamos o aspecto mais forte desse fanatismo, que é o principal bloqueador do chakra coronário, que é o fanático religioso, ele entende que só a via pelo qual ele segue e que possa ter mais pessoas com a mesma linha de pensamento é a certa, e impede de ouvir
que existem muitos caminhos que levam à conexão. Jesus Cristo falava: muito são as casas de meu Pai. Se muitos são as casas de meu Pai, então significa que o caminho até chegar a Ele são múltiplos, porque cada um de nós é uma individualidade e vai perceber essa conexão de uma forma diferente, apesar de internamente, em essência, nós somos um só. As percepções da mente, das emoções e das sensações para chegar à divindade é diferente. Então são muitos os caminhos. Aquele que possui uma visão estreita disso, ele impede dessa comunhão que há com todos. E aí você tem um bloqueio no chakra coronário. Ele acontece de tal maneira que a cor do chakra, que é a cor violeta, mais puxado por lilás, se torne uma cor púrpura, uma cor de um poder que não deve acontecer, que é um poder restrito, em vez de ser um poder fluido, um poder que compartilha, um poder que comunga. Existem outras formas de bloqueio também, mas essa é uma das formas mais fortes que nós sabemos de bloqueio do chakra coronário. Ele já é um chakra por si só, com uma conexão divina muito intensa, porque ele faz essa transição. Mas ele ainda possui uma vibração de oitava superior. Então, quando nós, em processo de ascensionamento, da conexão com a fonte pela fonte, do aspecto do Ein Sof, ou seja, do Deus que conduz todas as realidades, ele deixa de ser apenas violeta e começa a vibrar na vibração cósmica do raio dourado, ou melhor dizendo, o amarelo dourado. Ele se torna essa vibração. E essa é uma vibração que compõe a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, a ação, o amor e a sabedoria. Então ele passa a vibrar dentro do corpo de sabedoria divino. Quando eu falei a respeito da chamatrina no chakra cardíaco, eu falei dessas trindades. E o chakra da coroa, ele vibra nessas trindades. Ele vibra na trindade do pai ou mãe. Na verdade, o aspecto pai e mãe não... Ele vibra no aspecto da criação, da manifestação, no aspecto de por que cada coisa tem o seu propósito e tem o seu porquê. E ele vibra nisso. Então, quando passa, ele mesmo passa como oitava superior, ou seja, quando o conjunto inteiro passa para a oitava superior, ele começa a vibrar no dourado. Agradeço imensamente. Até o nosso próximo encontro. Um bom tour. Sigam na unidade.